né? Então, elas, é interessante observar que elas parecem, tudo tem que dizer nessa base, elas parecem à vontade com seus corpos, né? E geralmente sugerem ou anunciam erotismo e sensualidade. Elas são capazes de apreciar o corpo masculino, elogiam e tocam os músculos dos braços ou do peito dos rapazes, a barriguinha sarada, dão mordidinhas no pescoço dos rapazes, enfim, tudo isso fazia parte do programa, né? Elas disputam umas com as outras sem nenhum disfarce a preferência do querido, né, ou da querida, e elas não têm ou não mostram pudor ou timidez para inventar fantasias ou realizar os fetiches que eventualmente possam vir agradá-lo. Elas cantam, literalmente, dançam, elas estão dispostas a qualquer coisa, como, por exemplo, sair inesperadamente no meio da noite por uma viagem. Isso é uma das coisas que aparece. Aliás, viagem é uma das palavras que mais aparecia dentro do programa, né? Enfim, elas fazem de tudo para corresponder ao que parece ser um certo ideal de garota urbana pós-moderna. Mas dizer isso não é dizer tudo o que acontecia no programa. Essas mesmas garotas assumem-se como românticas, adoram bichinhos de pelúcia, esperam ser conquistadas com flores, ou que seu pretendente seja capaz, e aqui eu vou citar uma frase de uma delas, buscar flocos de nuvens no céu e compor as mais diversas canções de amor. Enfim, elas se descrevem como carinhosas, elas colocam a fidelidade e a sinceridade como fundamentais. Quer dizer, nesse espaço, o seu jeito de ser feminina, ele não é construído apenas pelo que elas dizem ou fazem, mas também por tudo que os outros dizem ou fazem a respeito delas. E quando eu digo outros, eu quero me referir à plateia, à apresentadora, os programadores, né? Então, e os rapazes, muito especialmente. Afinal, essas garotas representam a nova mulher do século XXI, ou elas estão mostrando, carregam os vestígios do chamado eterno feminino. A pós-modernidade sugere que a gente abandone os dilemas, quer dizer, que a gente deixe de lado essa lógica de ou isso ou aquilo, e use mais uma lógica que algo, alguém ou alguma prática pode ser ao mesmo tempo isso e aquilo. Nesse caso, os sujeitos femininos, as mulheres, podiam ser isso e aquilo ao mesmo tempo. Quer dizer, antes da gente lidar com dicotomias, nós devemos pensar em pluralidade. As diferenças não são mais binárias, elas são múltiplas. E isso é um tom da pós-modernidade. Um conjunto variado de condições vem produzindo nos últimos tempos uma nova representação da mulher só, ou melhor, do indivíduo só. Uma representação que difere bastante daquela de antigamente, né, dos outros tempos. Ser uma mulher solteira se constituía até alguns anos atrás num problema, quer dizer, era um motivo para lástima e para vergonha. Alguns de vocês devem lembrar aquela ideia da solteirona, encalhada e virgem. Ser uma mulher solteira agora passou-se a ser sinônimo de ser uma mulher independente, desimpedida, autônoma. A gente pode supor que quem vive sozinho hoje, homem ou mulher, tem escolhido voluntariamente essa condição e não tenha sido empurrado para ela ou relegado a essa posição. Quer dizer, ser solteiro ou estar solteiro passou a ter glamour. A condição é associada a uma maior possibilidade de consumo, é associada a maior mobilidade e algo que é muitíssimo importante, não tem nada a ver e não implica ausência de vida amorosa e sexual ativa. Hoje em dia se supõe isso, certo, tanto para homem como mulher, que alguém que está solteiro não quer dizer que está sem uma parceria ou sem eventuais parcerias amorosas. No entanto, apesar de todo esse charme ao redor dessa posição, é curioso observar quantos programas de TV como esse que eu acabei de falar, os filmes, a publicidade, enfim, a mídia, os livros, e aqui muito especialmente os livros de autoajuda, insistem que a felicidade se encontra no par. Que essa literatura é fundamentalmente dirigida para mulheres. Alguns títulos são para homens e mulheres, mas ela é fundamentalmente dirigida para mulheres. O que pode levar a gente a supor
que apesar de todas as evidentes conquistas que nós mulheres conseguimos no trabalho, na educação, na política, etc., etc., continua sendo repetida como uma tarefa que supostamente todas as mulheres deveriam valorizar, um destino talvez, uma tarefa ou um destino. Essa a ideia de manter, chegar e constituir um par estável. Que eu estou pensando muito na minha prática de algumas mulheres que têm me queixado muito dessa opção pela solidão, mas não como uma opção desejável, mas como uma opção mais racional, do tipo assim, eu não aguento mais ficar tentando, eu estou cansada de desilusão, então acho que a melhor opção agora é ficar sozinha. Realmente isso que tu está falando é alguma coisa que a gente vê com frequência, quer dizer, mas não são só mulheres, eu acho que mulheres e homens, mas isso chama muito mais atenção nas mulheres, por essa expectativa do sujeito feminino construir a conjugalidade. E também outro elemento que eu poderia ter abordado aqui, nosso grupo em Porto Alegre trabalha também muito com a questão da maternidade, né? Até para muita gente a definição de feminino é suposto a definição de maternidade, assim como como se dizer, a mulher que não é mãe é uma mulher incompleta, né? Não chega a ser propriamente ou plenamente uma mulher. Isso aí eu não tenho estudado muito, mas é uma constatação. As pessoas, por uma série de condições da contemporaneidade, têm vivido mais só e parece uma necessidade de jogar o afeto em algum plano, ou é no trabalho, e às vezes é num bichinho. Né? Eu quero trazer uma outra peça para compor esse mosaico, né? E para isso eu me lembrei também de alguma coisa que pudesse ter bastante concretude para nós pensarmos. E lembrei da figura de Darlene, que é uma personagem vivida por Regina Casé, naquele filme Eu, Tu, Eles. Mais do que o filme, o que me interessou, o que eu achei que podia ser interessante trazer aqui para a gente conversar, era um pouco a pessoa, a figura, a mulher que deu origem a esse filme, que provocou esse filme. E para isso, então, eu peguei alguns recortes de uma entrevista que essa mulher que se chama Marlene Silva Saboia, que efetivamente viveu essa história, deu para um repórter da Folha. Cheguei aqui e minha mãe disse: Marlene, sabe quem vai casar? O Oscar. Daí eu perguntei quem era o Oscar e ela me disse: claro que você sabe, é aquele rapaz velho, rico. E eu vinha vindo entregar um presente para minha concunhada aqui para esses lados quando encontro com ele e ele ficou muito admirado. E ele perguntou se eu queria casar com ele. Eu disse que não. Vou deixar de viver minha vida que eu vivo em Fortaleza, trabalhando, ganhando meu dinheiro, livre e desimpedida, passeando, usando o que eu quero para casar com você e depois viver aqui? Daí eu saí de lá e fui embora. Quando eu cheguei aqui, ele veio atrás e chegou junto. Ele tinha 42 anos, eu já tinha 19 anos. E a história da Darlene, do filme, é de uma mulher que trabalha pra caramba na roça, em casa, cuida dos 3 filhos, cuida dos 3 maridos, cuida dos 3 filhos, cuida dos vários filhos, que eu não sei bem agora quantos são, brinca com os meninos, enfim. Mas ela também, isso parece bem claramente no filme, pelo menos, né? Ela também sabe tirar prazer do seu corpo, né? Dançando forró, transando e engravidando. É interessante que a personagem diz, num determinado momento do filme, que ela não sabe o que acontece, mas quando pega a barriga, fica assim, mais quente. Então, a sua sexualidade parece ser, nessa história, um espaço de libertação, de gozo, mas também de opressão, ao mesmo tempo. Né? A Marlene, a Darlene, também vive, ao seu modo, a sua feminilidade. Embora distante de toda a tecnologia dos confortos, sem televisão para acompanhar as modas e os comportamentos deste momento, eu ouso dizer que a sua vida foi tocada, de algum modo, mesmo que muito sutilmente, pelas transformações contemporâneas. Eu não estou querendo dizer que a Marlene tenha ouvido falar de feminismo.
nem que ela tenha precisado de alguma teórica feminista para autorizar as presepadas dela, porque ela fazia por sua conta e risco, né? Mas o que eu acredito é que todas essas transformações culturais mais amplas e distantes, elas devem ter, de algum modo, contribuído para provocar algumas fissuras nas relações de gênero, mesmo naquele lugar perdido do mundo. Eu acho que é fundamental a gente pensar que a impossibilidade de viver isoladamente, quer dizer, há sempre alguma, como se fosse uma onda, alguma fissura provocou. A esse mosaico de feminilidades, acrescento agora aquela que é vivida pelas mulheres, por mulheres que buscam parceria amorosa com outras mulheres. Como parte integrante da noção de centro, a heterossexualidade também se pretendeu inquestionável, representada historicamente como a única forma de sexualidade normal, mais do que isso, representada por muito tempo, enfim, como a forma natural de sexualidade, a heterossexualidade parecia estável, não devia ser contestada, quer como prática, quer como conceito. Contudo, há já algumas décadas, ela vem sendo posta em xeque cada vez mais decididamente, né? Movimentos organizados dessas chamadas, entre aspas, minorias sexuais, bem como os campos de estudos teóricos, os estudos gays, os estudos lésbicos, a teoria queer, eles têm denunciado os processos de submetimento e de marginalização que homens e mulheres homossexuais experimentaram e experimentam. E também tem demonstrado o caráter construído, produzido desta e de todas as formas de viver a sexualidade. Agora se acentua a ideia de que a heterossexualidade é apenas uma forma de viver a sexualidade, ainda que seja aquela que se espera compulsoriamente que todos, homens e mulheres, devam seguir. Essa ideia de centro, ela continua sendo extremamente importante e atraente. E desviar-se desse centro, muitos se desviaram em outras épocas também, mas vocês certamente concordam comigo que a forma muito mais visível e mais organizada que esses sujeitos que vivem a sexualidade não hegemônica, não a heterossexualidade, têm aparecido agora. Então, a visibilidade é muito maior. Alguns de vocês devem lembrar do casal de lésbicas da Torre de Babel, que foi a novela de 1998. Ali causou muita polêmica e, ao final, o autor decidiu matar as duas, né? Matar o casal. Em 2003, na novela Mulheres Apaixonadas, o par feminino voltou para o horário nobre e aí, no romance muito doce entre duas jovens estudantes de colégio, e nesse caso, a condução da novela foi encerrar com um beijo quase casto entre as duas, que sugeria que elas iam ficar juntas. Em 2005, na Senhora do Destino, outra vez, apareceu um casal de mulheres bonitas e certinhas, que é o que a Globo tem escolhido, sempre tem mostrado, vivendo um romance de amor e que com direito, inclusive, à maternidade, né? Então, é claro que vocês vão dizer, mas isso é novela. Sim, é novela, é ficção, mas muito real em termos não só de representação, como de efeitos culturais. Quer dizer, efetivamente, é representativo de nossa época. Um estudo realizado por uma jovem antropóloga chamada Nadia Meiners, no seu mestrado de Antropologia Social, feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E se chamava Entre Mulheres, estudo etnográfico sobre a constituição da parceria homoerótica feminina em segmentos médios. A Nádia pesquisou mulheres jovens em Porto Alegre, e as mulheres que ela pesquisou não eram todas glamourosas, e absolutamente não eram todas iguais, né? Na verdade, ela construiu ou ela identificou algumas redes entre as mulheres que ela pesquisou. Quer dizer, havia aquelas que tinham se aproximado porque tinham em comum algum envolvimento político, outros grupos de mulheres que saíam juntas porque todas tinham filhos, outras porque estavam realizando alguma atividade acadêmica mais ou menos semelhante, em conjunto,
e ainda aquelas que tinham afinidades profissionais, né? Não havia uma preocupação entre essas mulheres em anunciarem a sua condição de lésbica, ainda que algumas delas tivessem participado ou participassem ainda de militância homossexual. Numa cultura como a nossa, como a brasileira, a gente percebe que a amizade entre mulheres, ela se expressa com gestos,